nos ajudar nessa caminhada de aconselhamento, da reciprocidade que é nós sermos aconselhados e aconselhados. Essa é uma responsabilidade muito grande, porque nós temos a palavra de Deus como norte, precisamos estar constantemente buscando nela a forma correta de como nós vamos aconselhar, o que nós vamos dizer para o nosso irmão. E esse livro, ele dá para nós algumas lições muito interessantes. Essa é a lição de número 6, que vai tratar sobre conversar sobre o sofrimento. Voltando aqui, relembrando o propósito do livro. Somos chamados para cuidar das almas uns dos outros. Desejamos levar ao Senhor nossas lutas e ensinar uns aos outros, de modo que a igreja seja fortalecida e o mundo possa testemunhar a sabedoria e o amor. Nessa lição 6, nós já temos aqui uma introdução do que vai ser. Uma vez que muitas de nossas conversas são sobre aflições, desejamos saber mais sobre o que Deus diz àqueles que sofrem. A maioria de nós já pensou sobre essas coisas. Todos temos alguma ideia acerca do que Deus diz. Nosso interesse aqui é refinar esse conhecimento e ampliá-lo. A verdade é que o que ele quer trazer aqui para a gente é que todos nós temos ideia do que é sofrer. Isso é certo. E mais, todos nós temos, em certa medida, algum conhecimento bíblico sobre sofrimento, o que a palavra de Deus fala sobre o sofrimento. E o propósito aqui é refinar, para que a gente possa entender, ser mais assertivo ao aconselharmos e recebermos conselhos sobre sofrimento. Por onde começar? Começamos. A verdade é que, como a gente falou, nós temos certo conhecimento da palavra de Deus quando fala sobre sofrimento, e que uma rápida busca na palavra do Senhor, nós vamos ver a Bíblia falando sobre temor, sobre medo, sobre ansiedade. Nós ouvimos sobre isso recentemente em Filipenses, não andeis ansiosos por coisa alguma. Então a palavra de Deus, ela traz um ensinamento muito claro sobre o sofrimento. E o que o autor trata aqui, que é muito interessante, é que obviamente nem todos os nomes dados aos sofrimentos, principalmente recentes, estão na Bíblia, como por exemplo, a gente pode falar que é a depressão. A gente vê claramente a palavra de Deus falando sobre sofrimento ou tristeza profunda, Davi trata isso, outros profetas também falam sobre isso, que provavelmente era algo relacionado à depressão, mas a verdade é que não tem especificamente essa palavra. Então, o que o autor quer dizer aqui, que além disso, como o exemplo que eu usei aqui da depressão, além disso, cada vez mais são criados novos nomes de sofrimentos, novas doenças são diagnosticadas, e como a palavra de Deus trata isso. Então, isso tudo entra nesse bolo de sofrimento, e a gente vai tratar sobre isso. E a gente começa aqui por esses dois pontos que o autor traz. As aflições são singulares. Não existem duas formas de sofrimento idênticas entre si. Fato. As aflições têm algo em comum. Elas são dolorosas e podem nos fazer sentir que estamos no fim da linha. Essa é a razão pela qual um único salmo pode falar de tantas tribulações diferentes. Então, você vê que parece até que é desconexo, os dois pontos. Mas o que ele está trazendo aqui é que cada um tem um sofrimento diferente, ou uma doença diferente,
e sabe, e você sente, ninguém mais vai sentir o que você está sentindo. Isso é verdade. E ao mesmo tempo, quando a gente fala de dor, quando a gente fala de sofrimento, elas são comuns, porque trazem a nós aflição. Né? E como ele diz aqui no Salmo, onde o salmista está aflito, e a gente se identifica com aquele salmo, mostra que, ao mesmo tempo que as dores, as aflições são singulares, o sofrimento é comum. E o único salmo pode nos confortar no momento de dor. E aí ele vai tratar sobre a narrativa do povo no deserto. Eis aqui uma história que expõe amplamente a miséria humana, como ele diz. Ela não identifica todos os ataques que somos passíveis de sofrer, mas apresenta uma história mestra para nos guiar. Então, de fato, quando a gente olha para o povo do deserto, a gente tem essa noção, né? Mas o Senhor estava ali com o povo e eles não enxergavam isso muito bem, porque não viram com os olhos da fé, muitos deles. A narrativa do Êxodo começa com a compaixão e o livramento de Deus. Os filhos de Israel gemiam sobre a servidão e por causa dela clamaram, e o seu clamor subiu a Deus. Ouvindo Deus o seu gemido, está lá em Êxodo 2, 23 e 24. O Senhor então mostrou o seu grande poder sobre o Egito e conduziu o povo para fora. O plano era caminhar pelo deserto até a terra prometida, mas a jornada pelo deserto se tornou mais longa e difícil do que o previsto. O deserto é árduo, nós respondemos com compaixão. O deserto é, de fato, um lugar de privação e impotência. Se alguma vez você se sentiu assim em suas tribulações, essa história é sua. O deserto faz sentir como se tudo estivesse perdido e você não pudesse dar um passo adiante. Existem ameaças por toda parte, como pessoas que desejam auxiliar umas às outras. Os desertos atravessados por aqueles a quem amamos hão de despertar nossa compaixão. Choramos com aqueles que choram, aproximamos-nos deles e oramos para que sejam fortalecidos. A verdade é que todos nós passamos por um deserto, né? E esse termo a gente ouve muito mais com os nossos irmãos pentecostais, mas a palavra de Deus ela é eterna e que mostra para a gente, como a gente já falou aqui na introdução, mostra para a gente que o Senhor, por meio da sua palavra, Ele conta toda a história revelada que chegou até nós, a ponto de nós trazermos para o nosso contexto e meditarmos nela. Então, quando a gente pensa no deserto do nosso irmão, como ele trata aqui esse termo, nós precisamos estar atentos e termos compaixão, porque nós vivemos isso, ou vamos viver por causa da nossa caminhada cristã. O Senhor diz que nesse mundo nós vamos passar por aflições e mais, nós vimos em Filipenses novamente, que o Senhor nos dá o prazer, não só de crer nele, mas de sofrer com Jesus Cristo. Isso é maravilhoso. Isso é uma certeza do crente. Então, quando nosso irmão está passando por uma dor, nós sabemos que aquela dor ali, nós vamos passar também. Não, como vimos ali nos 2 pontos, não necessariamente aquela dor, mas algum sofrimento semelhante àquele, ou próximo àquele. Há mais no deserto, além das aflições. As coisas não são exatamente o que parecem. Embora nossos sentidos nos digam que estamos sozinhos, o Senhor está lá. E por ser Ele a fonte da vida, vida brotará até mesmo de uma terra morta. É nesse deserto que a água sai da rocha e o maná aparece a cada manhã. Também é ali
que o Senhor prova e treina seu povo real, para que eles possam enxergar o que verdadeiramente há em seus corações e possam subir com maturidade e sabedoria às cortes reais. Pedi ao irmão Gabriel que abra em Deuteronômio 8, 1 a 3, e o irmão Vitor que abra em Tiago 1, versículos 2 a 5, por favor. Pode ler. É isto que cumprir todos os mandamentos que hoje vos ordeno, para que vivais e vos multipliqueis e entreis e possuais a terra que o Senhor prometeu sob juramento a vossos pais. E tornar-te-ás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto esses 40 anos, para te humilhar, para te provar, para saber o que estava no teu coração, se guardarias ou não os seus mandamentos. Ele te humilhou e te deixou ter fome, e te sustentou com o maná, que tu não conhecias, nem teus pais o conheciam, para te dar a entender que não só de pão viverá o homem, mas de tudo que procede da boca do Senhor viverá o homem. Texto maravilhoso, irmãos. Texto claríssimo. Deus fez com o povo no deserto, humilhou, provou e, na mesma medida, proveu maná, ou seja, mostrando que o Senhor, nosso Deus, nosso Pai, Ele está conosco na prova que Ele mesmo permite. E a gente tem o texto do Tiago também, que é claríssimo. Por favor, leia. Meus irmãos, tenho de grande alegria quando enfrentardes várias tentações, sabendo que a prova da vossa fé opera a paciência. Tenha, porém, a paciência a sua obra perfeita, para que sejais perfeitos e completos, sem faltar em coisa alguma. E se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, e o não lança em rosto, e ser-lhe-á dada. Muito bom. Então você vê que o Senhor prova o seu povo para que sejam fortalecidos. E mesmo assim você sente que não está sendo fortalecido, em certa medida, o texto vai sendo mais incisivo ainda. Que aí vem o texto muito conhecido. Se alguém, porém, necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente. Ou seja, você vai passar pela prova e é ali que você vai ser, fortalecido. Não é assim? A gente brinca muito com a questão dessa geração mais nova, né? Os adolescentes e jovens ou mesmo crianças, que muitas vezes a impressão que a gente tem é que tudo é dado com muita facilidade a eles, né? Porque os nossos pais viveram nas suas dificuldades, né? Onde eles passaram dificuldade mesmo, não tinham carne todo dia, não tinham essa coisa de poder comprar um refrigerante toda semana, né? Ou seja, coisas que pra gente hoje é deixar de comer carne. Eu acredito aqui que no contexto aqui que eu posso olhar para os irmãos aqui, não vejo ninguém assim que deixe de comer carne por falta de condições financeiras, não é? E se isso aconteceu, é mais por uma opção. Mas meus pais viveram isso. Acredito que os pais de alguém aqui também devem ter vivido. Ou seja, estavam sendo provados, de certa medida, a ponto de que hoje estão cascudos, vamos chamar assim, né? E a gente vê essa geração, a impressão que nós temos é que essa geração é menos cascuda, né? Que a gente chama de geração Nutella, mais molinha, mais cremosa, né? Ou seja, mostra de que a palavra de Deus e o próprio Deus nos fortalece em meio à dor, em meio ao sofrimento, em meio à dificuldade, para que nós sejamos cascudos.
Isso é maravilhoso. Você passar por essas lutas, né? Por exemplo, que a gente pode citar aqui casamento, né? De que nossos pais, né? A gente conversa sobre isso, nossos pais casaram com muita dificuldade, né? Minha mãe fala do bolo do casamento dela que era horrível, o bolo do casamento dela foi horrível, né? E só tinha bolo e refrigerante, e era um luxo. E hoje nós em geral, né? Temos a impressão de que precisamos de um buffet de R$200 por pessoa e que tudo precisa estar nos conformes, eu preciso passar no concurso público, senão não posso casar. Ou seja, você está entendendo que a verdade é que os nossos pais não viveram isso, e eles estão ótimos, não é? Eles estão cascudos, eles estão fortalecidos. Só que, e muitas vezes também, aproveitando aqui esse comentário, muitas vezes também, os pais que viveram isso não têm a impressão de que os filhos precisam viver isso. Né? Isso vai estragando os filhos. Né? Ou seja, só para trazer o contexto aqui da palavra de Deus, de como ela se insere em todas as áreas da nossa vida, né? De como isso é claríssimo, que nós precisamos passar por aquela luta. Porque se a gente não passar, você não vai experimentar aquilo, você não vai vencer de fato. Luta nos fortalece, o Senhor. Amém? Nessa geração em que a gente é pregado e é estruturado por uma situação para que venha a ser eliminado o sofrimento. A gente vê isso. Por exemplo, aí a gente tem como consequência uma geração cada vez mais fraca. Você tem o sofrimento da derrota. Exemplo, nas escolas, educação física. E nós perdemos. Aí você tem o sofrimento da derrota, aí vem aquele discurso, não, todos somos campeões, não, você perdeu. Perdeu. Existe uma competição, você ficou em último, você perdeu. Não existe todos os vencedores, todo o seu troféu de consolação. Então, quando a sociedade não entende, né, que é impossível mesmo a eliminação do sofrimento. A eliminação do sofrimento, ela só vem através da morte para os santos. Porque por isso também não tem. E quando a gente vive aqui, a gente vai sofrer. Né? E quando a gente não tem esse primeiro ponto aí, igual nossos pais tiveram, que já na infância, na adolescência já sofreram, quando veio a fase adulta, né, juventude adulta, já estava mais preparado. A geração de hoje, ela é, vamos colocar assim, durante os 18 anos, ela é totalmente protegida de qualquer sofrimento. Ainda mais se não tiver perda na família. Né? A gente nunca teve nenhuma perda na família, pensa. Aí na hora que tem uma perda, ela perde o chão. Ou na hora que ela tem um tipo de primeiro emprego, ela perde o chão. Na hora que ela tem um patrão que começa a mandar nela, ela perde o chão. Porque ela não foi preparada para isso. E a gente tem que entender que o sofrimento, quem não passou, vai passar. É certo. Então, duas certezas que a gente pode. Três certezas. Né? A primeira é que Jesus Cristo vai voltar. A segunda é que enquanto ele não voltar, a morte é certa. E a terceira é que quando a gente está vivendo aqui é sofrimento. Sofrimento perder um parente. Se a gente viver bastante, vai perder muita gente. Desde superiores a inferiores. Perder irmãos. Né? Vamos perder dinheiro, perder saúde. Eles acham mais fácil disso. E é importante a gente pautar na palavra de Deus, porque a gente vai preparando o nosso espírito, sabendo que essa vida aqui não é só um parque, né? Um parque de diversão. Aqui eu estou só para me divertir, não. Você está aqui para ser aperfeiçoado à imagem de Jesus Cristo. E como o Gabriel leu em Deuteronômio 8:3, hoje é feito através do sofrimento. Não temos o deserto físico, mas nós temos o deserto da alma, algumas vezes. Nós temos vários. Tem gente que não sabe ver com tristeza. A pessoa está triste, ela está triste, não somente por uma situação, ela está triste porque ela está triste também, ela não sabe ver que é triste. Vai ter semana que você vai estar triste, é normal, gente. E outra semana você vai estar feliz, é a vida. Mas as pessoas não sabem conviver com essa experiência humana, que é
o mundo caído. Então, é complicado, é só Deus. Verdade. Verdade. Então, dito isso, a importância de nós entendermos, né? Isso é fato, como o irmão disse, é uma realidade. Lembrei, inclusive, que você falou de ser campeão, né? Lembrei do comentário que eu vi há muitos anos, e eu não tinha notado, que o camarada estava falando sobre isso, e deu o exemplo do Sport TV, aquele canal de esporte da Globo. E o lema do canal era o canal campeão. Depois eles mudaram o lema do canal, Sport TV, e somos todos campeões. Ou seja, fazendo essa inclusão aí, muito por essa influência, né, de que todos são campeões, né? Parece bobeira, né? Mas vai pregando isso aí, né? Pregando isso aí, essa ideia. Você fica ganhando vascaíno. E Senhor Jesus ele fala assim, ao que vencer, em Apocalipse, 7 vezes ele fala assim, ao que vencer, na lei da salvação. Ou seja, alguém não vai vencer. Exatamente. E o que vence, e venceu mesmo. Tá? Esse é o sentido de correr a carreira que está proposta. Se você não correr, você vai perder. Então, no sofrimento que eles sofreram, ao que vencer, dar-lhe-ei, é bem exclusivo. E é bem excludente também. Se você não abandonar a fé cristã como vencedor, você não tem por que querer por outro. Aí é aquele Deus, o Cristo, você tem que se preparar todo dia. Aí realmente a cultura hoje em dia, até a fé cristã, a maratona da fé é criticada. A gente vive como se a gente não precisasse se preparar. Vê as pessoas que são realmente campeões, de fato, porque as pessoas treinam todo dia, as pessoas se dedicam todo dia. Em todas as áreas. Isso aqui é, por exemplo, campeão da parte intelectual aí, que está aí. O cara estuda todo dia. Todo dia tem que limpar. Agora, que esse vem relatando aqui, você perde 5 horas no Instagram, meu amigo, você não vai ser conteúdo de nada. Então, ele falou ali, né? Que é o historiador, né? Ele produz bastante conteúdo lá na Brasil Paralelo. Ele fala que algumas pessoas, ele aplica a aula dele sem ler nada. Né? Todas as citações dele está na cabeça do cara, ele sai citando assim sem ler nada. E as pessoas vão conversar com ele, acham que ele é um tipo assim, um superdotado, um cara diferenciado. Ele falou que a vida dele toda, essa vida acadêmica dele, intelectual, foi lendo muito. E leitura para ele não gostou de ler. Nunca foi uma coisa assim, nossa, que passatempo, para mim é uma diversão parar aqui e ler 500 páginas. Então ele falou que é um esforço, leitura é esforço. Intelectual é um trabalho. Se você quer aprender, se você quer ensinar, você tem que ter uma vida de trabalho. Não é muito diferente. As pessoas acham, olham o outro assim, acham que é um caminho fácil, né? Você não precisa de nenhum esforço, você vai ganhar sem esforço nenhum. Mostra. Eu lembrei de outra história também, daquela. Acho que já foi até falado aqui que é a questão da média, né, de um teste que foi feito com uma turma em que. Eu acho que todo mundo já deve ter ouvido essa história, em que basicamente na turma você tinha, cada aluno tirava a sua nota, né, botava ali. E aí o professor propôs que se tirasse a média e desse para cada aluno. Foi feito isso, tirou a média de cada aluno. Então o aluno que tirou 100, ele agora estava com 60. E aquele aluno que tirou 20 estava com 60 também, basicamente isso. Ou seja, no teste seguinte, o aluno que tirou 20 já foi tranquilo, porque quem tira 20 numa nota e leva 60, vai tirar 10 na próxima para querer o mesmo 60. Né? E quem tirou 100 e tirou 60, vai estudar para quê? Né? Vai tirar 60 mesmo, só o que acontece? A média reduz mais ainda. Ou seja, a média vai caindo, 50, 40. Então essa ideia básica de
uniformizar a pontuação de cada um. Mostra muito o que são os tempos hoje sem Deus e sem a sua verdade, que é, como o irmão disse, exclusiva. No texto original do deserto, o povo se esqueceu de Deus. Eles murmuraram contra ele, que é uma maneira de menosprezá-lo. Eles tiveram saudades do Egito e buscaram auxílio à parte do Senhor. Muitas vezes repetimos a jornada deles e quando a vida está difícil, confiamos no que nossos sentidos dizem, mais do que Deus diz. Isso é muito interessante porque a murmuração é a quebra do primeiro mandamento. A murmuração, quando a gente murmura, mostra o nosso descontentamento com o Senhor, mostra a nossa falta de fé, mostra que não estamos confiando no Senhor. E o povo de Deus, por sua murmuração, ficou 40 anos no deserto. A gente pode imaginar o que é isso, mas a gente nunca vai viver isso de fato. A gente pode mergulhar e tentar entender 40 anos. É muito tempo. E parece que foi por pouca coisa. Se a gente olhar assim, murmurar, quem não murmura? Isso é fácil. Mas isso é a quebra do primeiro mandamento. Não terá isso com outros deuses além de mim. Isso mostra que nós buscamos auxílio à parte do Senhor, como diz aqui o autor, e sentimos saudade do Egito. Sentimos saudade da nossa vida, que era horrível, a nossa vida que era longe do Senhor, que era uma vida promíscua, e a gente sente saudade. Isso mostra a nossa limitação e a nossa estupidez. Em resposta à nossa fidelidade constante, o próprio Jesus entrou no deserto. Acontece que a jornada do deserto, que é o caminho pelo qual Deus conduz seu povo real, também é o caminho do Rei Jesus. Pedi ao irmão Vinícius que leia Mateus 4. Mateus 4, de 1 a 11. A seguir foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Então o tentador, aproximando-se, lhe disse: Se és filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Jesus, porém, respondeu: Está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Então o diabo o levou à cidade santa, colocou-o sobre o pináculo do templo e lhe disse: Se és filho de Deus, atira-te abaixo, porque está escrito: Aos seus anjos ordenará e teu espírito te guarda, a teu respeito te guarda. E eles te susterão nas suas mãos, para não tropeçares em alguma pedra. Respondeu-lhe Jesus: Também está escrito: Não tentarás o Senhor teu Deus. Levou ainda o diabo de um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles, e lhe disse: Tudo isso te darei se prostrado me adorares. Então Jesus lhe ordenou: Retira-te, Satanás, porque está escrito: Ao Senhor teu Deus adorarás, e só a ele darás culto. Com isto o deixou o diabo, e eis que vieram anjos e o serviram. Amém. O Senhor sofreu, o Senhor foi tentado. E o texto termina: eis que vieram anjos e o serviram. Isso mostra, e nós já citamos aqui, providência do Senhor. E o próprio Jesus Cristo vai citar Deuteronômio 8, que foi lido pelo irmão Gabriel, não só de como verá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus, mostrando que há providência no Senhor. Há providência. No momento da oração, por exemplo, quando a gente vai almoçar, a nossa oração deve ser de gratidão e de exaltação a Deus pela providência dele. E
coloca alimento na nossa mesa. Isso mostra que o Senhor, Ele nos dá. E o mais interessante é que Ele nos permite. Ele nos permite, por sua graça, nos esforçarmos para ter. Você ralou para ter aquela comida. O Senhor, Ele podia dar sem você ralar, sem você trabalhar. Mas Ele te dá a oportunidade de passar por isso. Né? Aí, de novo, a gente lembra de Filipenses, o prazer de sofrer por Ele. Né? O trabalho é isso. O trabalho é árduo, é sofrido muitas vezes. Né? Como o irmão falou aqui, o intelectual que entende o trabalho dele de leitura como algo que toma esforço dele. Né? Não é simplesmente, o cara lê 8 horas por dia, ele deve gostar muito de ler. Não, o trabalho dele precisa fazer isso. Precisa estar atualizado, precisa conhecer mais da área dele. Então isso mostra o prazer que é sofrer por Jesus Cristo. E como Jesus aqui, ele passa, no final de tudo, ele é provido pelo Pai. Ele é provido pelo Pai quanto à comida. O deserto é uma oportunidade para a fé. Isso passa por tudo que a gente já falou aqui. Agora entramos na história do deserto, sabendo que Jesus já foi vitorioso e nos deu o Espírito para fazermos o que antes não poderíamos fazer. Podemos nos voltar para o Senhor em vez de ir para longe dele durante as tribulações intensas. Essa nova história é para todos nós, aqueles familiarizados com estresses pós-traumáticos, traumas, agressões e abusos, perdas e temores. Também é a história fundamental para a tentação. Então é basilar para lidar com todo vício. Nossa tarefa é habitar nela e fazer dela nossa própria história. Então aqui o autor ele coloca tudo no mesmo bolo, mostrando que tanto os sofrimentos físicos que a gente passa, abusos, agressões que sofremos, mas também tentações de ordem pecaminosa, como pornografia, né? Como a gula, tantas outras tentações que você conhece seu coração, sabe que você sofre, que você luta contra. Isso é sofrimento. Né? Fala aqui dos vícios. Isso mostra para a gente a importância de olharmos para Jesus Cristo, o servo sofredor. Veja o que acontece quando o êxodo se torna a nossa história. Ela começa com nossa liberdade da escravidão. Eu sou o Senhor, teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. De algum modo, Deus ouviu nossos gemidos, mesmo que não estivéssemos ainda clamando por Ele. Ele demonstrou o seu poder sobre Satanás e determinou que nós pertencemos a Ele. Isso é muito interessante que a gente já leu aí. E como a palavra de Deus nos faz lembrar constantemente. E mais que isso, o Senhor nos revela como Ele fez isso na história. Aqui nós temos Êxodo 20. Eu sou o Senhor teu Deus que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Ou seja, o povo não sabia disso. Deus precisava falar disso. O povo sabia. Mas qual é o nosso problema? Nós nos esquecemos. Nós esquecemos o que o Senhor faz por nós todo dia. Todo dia. Né? Nós, como foi dito aqui, nós temos o que comer, nós temos o que vestir, nós temos uma casa, nós temos um lugar seco para dormir. E a gente se esquece de como isso é maravilhoso, de como isso é um dom de Deus. E o Senhor mostra o que Ele fez na história, e nós extraímos isso para nós, que somos povo dele, e fazemos o mesmo que o povo de Israel no deserto fazia. Nós nos esquecemos dele e do que Ele faz por nós. Então a gente precisa lembrar que Ele é o nosso Deus, que Ele nos tirou do Egito, da casa da servidão, não
casa de servidão, eles eram escravos, né? Ou seja, eles eram escravos, eles agora estão no deserto. Ou seja, é legal a gente imaginar, por exemplo, a vida que a gente tem agora, a gente fosse para o deserto. A vida ia piorar, certo? Em termos sim, certo? Ou seja, nós estamos aqui, nós temos internet, nós temos carro, nós temos comida de fácil acesso, você compra, coloca na geladeira, ótimo. Imagina você vai para o deserto agora, né? Como é que vai ser sua alimentação e suas roupas, né? E você vai andar, ou seja, sua vida vai piorar, ponto, certo? Agora, o povo de Deus, eles eram escravos, eles estão reclamando da vida que eles têm e eles recebem maná, eles recebem comida todo dia, comida fresca, boa, todo dia tem comida para eles, sem nada, só vai caminhando, vai ter a comida. Eles têm a coluna de fogo para iluminar à noite, eles têm a nuvem para proteger do sol e para guiá-los. E eles estão reclamando. Isso mostra que nós precisamos nos lembrar do Senhor e do que Ele faz constantemente. E é assim que a gente faz, né? É assim que a gente faz. Irmão, fazer um comentário. Às vezes, algumas coisas extraordinárias podem se tornar ordinárias. Porque se você está realmente no Sinai, no deserto, pessoalmente, você tem uma coluna de fogo na sua frente, todos os dias, você ainda acha que é comum. Isso mostra que o nosso coração vai se acostumar com as coisas. Porque a coluna estava ali. Como cair do céu e eles estavam na mão. E é exatamente isso que aconteceu com o Senhor Jesus pessoalmente. Deus estava ali com eles e eles estavam ali. Então, assim, serve para os escritores falam que eles não misturaram com fé, né, essas coisas. Então, assim, coisas extraordinárias foram assim. Deus está sendo por nós em nossa missão. Mas a gente tem a tendência de fingir que não tem a postura de fogo na nossa frente. Verdade. Que é algo absurdo. Aconteceu antes e acontece hoje ainda, né? Os meios de graça negligenciados que são a manifestação da presença de Deus, né? Palavra, oração, sacramentos. Encontrou um extraordinário que se transforma em ordinário, não no sentido de repetição, que é lógico, né? Mas no sentido de perda de um significado mais profundo. É só um vídeo, um pouco que a gente repete mensalmente, né? No nosso caso. A palavra é só um livro que fica fechado na nossa casa. A gente não entende que essa palavra é a mesma que proferiu e criou todas as coisas, né? E a palavra que está escrita foi que determinou que todas as coisas viessem à existência. A gente lê Gênesis e sente que aquela palavra que está em Gênesis criou todas as coisas é uma, e a que está escrita é outra, como se a fonte fosse diversa, né? Mas não, é a mesma. É verdade. Eu lembrei de novo daquela história dos chineses recebendo a Bíblia. Tem vídeos. Eu já vi um vídeo desse. Eles recebendo a Bíblia e abraçando de uma maneira a nos constranger. Né? Imagina, a gente tem Bíblia, a gente pode ter Bíblia de várias maneiras, com vários comentários, com várias versões, obrigado. E mostra a nossa indiferença com a palavra. Mesmo assim, somos indiferentes. Ou seja, a palavra de Deus, que é algo extraordinário, né? A gente transforma isso em algo comum. E não que algo comum seja ruim, mas nós nos tornamos indiferentes com a palavra. Essa questão do extraordinário e do ordinário é muito interessante a gente parar para ver o que acontece com o povo do Egito. E além de ver a coluna de fogo, a nuvem protegendo, o maná descendo do céu, a comida que eles tinham que pegar uma ação dobrada no sexto dia para no sétimo dia eles comerem sem trabalhar. E o negócio não estragar de um dia para o outro. Quando eles comiam no terceiro dia, por exemplo, se eles pegassem uma porção a mais, o negócio estragaria. Então é nitidamente uma coisa perfeitamente milagrosa, específica de Deus para ele.
enviado eles para o deserto para matá-los. Moisés estava levando eles para matar aqui no deserto. Então você vê que eles estavam vivendo algo completamente extraordinário que preferiam ter determinado momento voltar para o Egito, para ficar escravizados, porque eles queriam comer a comida do seu Egito. Então é interessante a gente ver como essa tendência de incorporação muitas vezes está no nosso coração. Às vezes a gente está numa situação atual, mas por vezes nós nos pegamos olhando para trás, ou orando, querendo retornar a algumas práticas ou algumas conveniências que tínhamos no período anterior, ou ainda imaginando que queríamos ter algo que outras pessoas têm e esquecemos de ser gratos pelo que Deus nos dá, pelo dom que temos, pelo dom nosso de cada dia, né? Que Jesus ensina a ser grato diariamente. Então é interessante a gente parar para pensar como nós somos parecidos com o povo do Egito, né? E a gente despreza que Deus nos dá diariamente, tentando comparar com o que nós já tivemos, o que gostaríamos de ter ou com o que outras pessoas têm. É verdade, a gente tratou sobre isso aqui quando foi falado do coração, né? Que o coração é enganoso e de tudo que se deve guardar, guarda o coração. Porque onde está o nosso tesouro, ele está no nosso coração. Ou seja, o povo estava com o coração no Egito. O povo viveu aquilo, tinha afeição por aquilo. Isso mostra como o nosso coração é enganoso, como eu disse, e como a gente precisa estar atento onde estão as nossas intenções e guardar o nosso coração e a nossa mente. E aí que vem o deserto, né? E aí que vem o deserto. Ah, sim. Deus provou, foi necessário 40 anos para mostrar jogar na cara deles onde estava o coração. Né? Às vezes, a questão do sofrimento que está sendo tratado aqui, a gente tem uma tendência a olhar o sofrimento no sentido de pessimismo e vitimismo, né? No sentido, poxa, eu não merecia passar por isso, né? Mas quando você entende que Deus é o Deus da providência e o Deus que governa soberano, nada é sem propósito, nada, na vida de ninguém. Deus está governando a vida de todos, justos e ímpios. E quando nós, como crentes e como filhos de um pai que cuida de nós e nos disciplina, como ele está disciplinando o povo, 40 anos no deserto, nós devemos fazer uma introspecção sobre por que nós estamos sofrendo, né? Ou para que nós estamos sofrendo. Pedir ao Senhor, por meio da palavra e do Espírito, que Ele nos mostre onde é que nosso coração deve ser provado e quais são os nossos comportamentos para que nós venhamos a mudar por meio dele. E não ficar o problema como um fim em si mesmo, né? Tem gente que fica com o problema em si mesmo. Ele tem um problema, ele pensa no problema e ele fica vivendo no problema. Ele não aprende com o problema. Ele fica no vitimismo. Ah, eu sofro tanto, por que eu não saio disso? São 30 anos de sofrimento, desde que nasci, é só sofrimento, mais sofrimento. E a vida dele é sempre desaparecendo. Ele passou 40 anos só falando do sofrimento e dando volta, como o povo ficou dando volta no deserto, estava aberto ali, a terra prometida, mas ele ficava dando volta. E muitas vezes a vida do crente é a mesma coisa. Ele não aprende, ele tem 30 anos, 40 anos, ele fica olhando para o próximo, desejando o que não é dele, desejando a vida de quem não está sofrendo, sem saber o sofrimento do próximo. Ele fica nesse ciclo, cara. Ele só para para conversar com ele, só tem reclamações. É problema atrás de problema. Ele não aprende com nada. Assim, tem que sentar, ler a palavra e estudar do zero, porque tem 40 anos de fé, digamos assim, mas não, é neófito, né? Não está presente. É um povo aí, 40 anos, e não aprendeu nada. Pode falar.
da família equilíbrio. Equilíbrio é uma coisa. Sabe, a gente todo ser humano é triste, né? Tem que reclamar. Não, a gente é muito criativo para isso. Criatividade não falta. Se a gente desvincular o nosso sofrimento pessoal da vida cristã, porque isso é uma tendência, por exemplo, se você não for um apóstolo e estiver diretamente sofrendo por causa de Cristo, seu sofrimento não faz parte do plano de Deus na sua vida. Mas só que Paulo ele fala algo importante, ele fala assim, Deus a quem eu sigo em meu espírito, no Evangelho do seu Filho, ou seja, tudo que a gente passa individualmente, tipo assim, um cabo frio, a gente mora em Cabo Frio, a gente está sofrendo de apendicite. Se a gente desvincular essa função de algo que tem a ver com realmente a vida cristã, o sofrimento cristão, a gente nunca vai achar isso que eu estava falando no propósito, sabe? E a gente vai pensar que o nosso sofrimento está desvinculado do que Deus está fazendo com a nossa vida individualmente. Mas se a gente vincula qualquer tipo de coisa que a gente vive, como aquilo que Paulo falou, que não foi somente dado por crer a nós, mas também parecer com Cristo, aí a gente acha propósito, porque senão a gente vai pensar que esse parecer com Cristo é um parecer no sentido de Nero perseguindo os cristãos em Roma. Só quando você está pregando. Exatamente. Você está pregando e o povo está zombando de você, então eu estou sofrendo por De Cristo. uma forma mártir. Mas só que Jesus foi um homem de dores, mesmo não tendo ministério público. Então, assim, a forma com que ele viveu glorificando a Deus, mesmo sem estar publicamente, isso mostra que todo qualquer sofrimento individual que a gente vive não está desconectado do plano de Deus. E ter esse entendimento é que vai separar o cristão nominal, porque somente o povo de Deus resiste ao deserto. O resto morre tudo, cara. Basicamente isso. Então, assim, o João Pai vai falar muito sobre isso. Ele fala assim, se a gente desvincula o nosso sofrimento pessoal, quando a gente perde um filho, quando a gente fica com uma doença, quando a gente passa uma depressão, do sofrer por Cristo e de uma glória que é gerada eterna para nós a partir disso, nada tem sentido. Se a gente perder esse core dele, né, de estar debaixo da visão de Deus por tudo qualquer coisa, a gente precisa ter essa perspectiva de que todas as coisas, boas ou ruins, cooperam para o bem. Outra coisa também é que, além dessa questão do sofrer, né, igual da apendicite ou qualquer outra coisa que te leve ao hospital, colocar aqui, sofrer ao ponto de você agora estar internado. Como que isso vai na prática, sofrer por Cristo, nessa situação de você estar internado no hospital? Porque está dois sofrendo, está o ímpio e o justo. Os dois estão ali internados. Se você, nós, né, no caso aqui, estamos no hospital reclamando da equipe de enfermagem, reclamando da parte comida, reclamando de tudo, igual e injusto, o nosso sofrimento não está sendo para a glória de Deus. A gente está sendo o ímpio que está na cama ao lado reclamando também, igual a questão do computador. Porque quando a gente está sofrendo, né, tem o aspecto de provar o nosso coração, né, como está ali no irmão, como, por exemplo, a tentação vem da parte de Deus de certa maneira, porque é para, no final das contas, mostrar o nosso pecado e mostrar Cristo Jesus para nós. E no terceiro, é para aperfeiçoar a gente mesmo. Né? Jesus, o Espírito Santo nos aperfeiçoa a imagem do próprio perfeito de Jesus. Se a gente perde essa perspectiva e a gente está sofrendo, igual o irmão está falando aqui, sem entender que esse sofrimento é cristão e por causa disso eu tenho que ter uma prática cristã diante do sofrimento, eu posso ter a maior base do mundo que eu vou estar assimilando ao ímpio. Covid, por exemplo, teve justos e injustos, mas talvez a gente já fala de vez sobre isso, né? Justos, quando eles estão no período de enfermidade, ali é a oportunidade de, por exemplo, no sofrimento dele, confiando em Deus, ele evangelizar a enfermeira, ele evangelizar alguém que está ao lado. Muitas vezes, talvez, não é nem tanto
ficar falando da palavra de Deus na hora que ele vai chegar nesse momento. Mas quando a pessoa vê a fé na palavra daquele cara que está no sofrimento e, peraí, se eu morava em casa, assim eu acordava, aqui eu estou no hospital, eu morava também, acordei, e alguém da cama do lado está vendo a pessoa orando, por determinadas atividades, tem possibilidade de fazer isso, né? E vai receber o pratinho de comida do hospital, ele vai fazer a oração dele antes para agradecer pelo alimento. Isso tudo é perceptível. Agora, se a gente sempre, quando está no momento de sofrimento, a gente se assemelha aos ímpios, a gente volta a estaca zero, né? De não estamos nos portando como vencedores que vão herdar a coroa de Cristo. A gente está se portando como maus perdedores. Você pode usar essa alusão. Então, acho que a gente tem que ter essa mentalidade de que a fé cristã ela acaba sendo para a glória de Deus e para o bem do próximo, inclusive o sofrimento. Se nos pergunta a gente aí, quem é que está sendo beneficiado com o meu sofrimento? A gente tem que pensar no sentido que alguém está sendo beneficiado com o meu sofrimento. Alguém está sendo beneficiado. Alguém vai olhar e falar, agora com tal pessoa. A gente tem a tia da Débora, que é um exemplo. Tá? Câncer há muito tempo e dá esperança para a família. Agora, se ela fosse uma mulher que murmurasse, ela já está há anos explorando por ela. Há anos. E ela continua ali evangelizando e realmente sem a perspectiva divina, o que o cristão está passando por isso? Uma mulher piedosa e outros mais. Mas é para o bem dela e para aperfeiçoar família, igreja. E é para a pessoa de imitar, né? Imitar a fé de algumas pessoas. De algumas pessoas a gente vai querer imitar a fé. Olhar o sofrimento é uma coisa que, por exemplo, para mim me perturba algumas vezes. Porque se eu não me importar diante do sofrimento, quando eu estiver lá no leito do hospital, será que eu vou ser uma pessoa que, aquele paciente que a pessoa olha e fala, poxa, ali é um cristão, ou vou ser semelhante a outros? Porque é difícil ser cristão diante do sofrimento, sentindo dor. Difícil, teoricamente é muito fácil. Agora sentir aquela dor, a dor de, né? Você sabe que uma dor de câncer é, quem já passou por isso, difícil. É algo que só Deus mesmo, a gente tem que pedir ao Espírito Santo para que durante esse momento a gente seja testemunha. Porque a gente está aqui também para ser testemunha de Cristo, em qualquer lugar. O Jó fez, né? A esposa dele incentivou para que ele não amaldiçoasse a Deus e ele permaneceu mesmo com todo o sofrimento. Uma vez que nosso rei foi conduzido a lugares isolados, podemos estar certos de que também nós, que seguimos o rei, seremos levados a aflições. Lá no fundo de nossa mente, achamos que um bom pai deveria proteger-nos da aflição. Podemos até ralar o joelho e crer que ele ainda nos ama. Mas que pai deixaria seu filho passar por abusos vergonhosos? É difícil responder a essa questão, mas sabemos disto. Pai amou seu filho perfeito, o qual enfrentou o pior do sofrimento e da vergonha. Então certamente também nos ama. A nós, que fomos unidos ao seu filho pela fé, também podemos confiar que o Pai é um reto juiz e que endireitará as coisas. Essa confiança sustentou Jesus em meio à sua humilhação, pois ele, quando ultrajado, não revidava com ultraje, quando maltratado, não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que julga retamente. Podemos partilhar dessa mesma confiança. Já foi dito aqui, o perfil do cristão. Somos pequenos cristos e vamos fazer o que Pedro fala aqui que Jesus fez em 1 Pedro 2,23. Ele não revidava com ultraje, quando maltratado não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que julga retamente. Clame ao Senhor. Mais um conselho dado pelo livro. A primeira e principal maneira de expressar essa confiança ou a força na fraqueza é simplesmente dizendo a Ele: das profundezas clamo a Ti, Senhor. Escuta, Senhor, a minha voz. Estejam alertas os Teus ouvidos
as minhas súplicas. Salmo 130, 1 e 2. Isso está entre as coisas mais difíceis, mais fáceis e mais difíceis de fazer. As crianças podem fazer isso, mas é preciso haver uma combinação sofisticada de reconhecimento das necessidades humanas e de confiança pessoal em Jesus. No princípio, pode parecer bastante artificial. O autor, o que ele está querendo tratar aqui é que na palavra do Senhor, nós temos, como a gente já disse, nós temos conteúdo, nós temos a base suficiente para tratar os nossos sofrimentos, principalmente tratar a nossa mente, a ponto de buscarmos em Deus as palavras corretas, porque é o Senhor, como a gente vai ler aqui, o Espírito de Deus que nos dá palavras para falar. E as palavras estão aqui. Ou não foi o Espírito Santo que inspirou homens para escrever esse livro? Ou seja, quando a gente pensa assim, o Senhor me dê as palavras corretas para orar da maneira correta, leia a Bíblia. A Bíblia é um livro estudado pelo Espírito Santo de Deus. Então as palavras estão aqui. É óbvio, o Senhor, na sua providência, vai tratar isso de maneira maravilhosa. Mas, como já foi dito pelo irmão, foi nos dados meios de graça, e a gente precisa estar lendo a palavra de Deus constantemente. E o que ele trata aqui é de que muitas vezes vai parecer meio artificial, né? Como quem está com dificuldade em orar todo dia. Você está com dificuldade de orar todo dia. Isso é grave. Mas você tem a palavra de Deus. Você tem os salmos. Você pode abrir o Salmo 130, que a gente viu aqui. Ler de maneira reverente. E fazer daquele salmo a sua oração naquele momento. Enquanto você vai lendo, você está orando. Aquelas palavras são as suas. Ou seja, às vezes faltam palavras, né? Você está sofrendo, faltam palavras. Você vai orar. Você só quer chorar, você só quer passar. Você quer ficar quieto no seu canto. Você não tem palavras para se comunicar com o seu Salvador, com o seu Deus. Mas a palavra de Deus está ali com você, te instruindo a isso. Então faça o Salmo 130 a sua oração. Faça o Salmo 23 a sua oração. Faça o Salmo 92, o Salmo 93 a sua oração. Ou seja, a oração está ali. E, de novo, vai suar às vezes de maneira artificial, mas você vai deixar de orar. Isso é grave. Isso é muito grave. Essas palavras são honestas, francas, permeadas de indagações e se seguram às vezes sem muita força em Jesus Cristo e no que Ele fez. Então, muitas vezes você vai orar, desse conceito que o autor está dando aqui, você vai ler a palavra de Deus, você vai orar, você vai sentir um incômodo, principalmente se você não está acostumado a fazer isso, você vai sentir um incômodo por orar dessa maneira, lendo a palavra. Então, um sintoma que ele fala aqui é que essas indagações e às vezes, muitas vezes, sem muita força em Jesus Cristo, porque você vai sentir esse desconforto. Mas é ali, na constância, na continuação das coisas, é que você vai ser fortalecido. Não pense que em um dia tudo vai ser resolvido, porque a caminhada cristã é uma luta constante. Se é uma luta constante, não adianta você ler hoje e esperar que aquela oração vá perdurar por uma semana. Ou você peca uma vez na semana. Se você pecar uma vez na semana, eu acho que está bom. Só que a gente peca todo dia. Então a gente precisa estar buscando o Senhor todo dia. Os filhos e orarmos ainda. E aqui algumas perguntas para a gente pensar sobre. E a primeira aqui, eu queria que a participação dos irmãos. Há alguma passagem específica da Escritura sobre o sofrimento que se tenha tornado
especialmente significativa para você, então você vai pensando aí e você pode citar algum texto, alguma passagem, algum versículo que você, quando fala de sofrimento, que você lembra automaticamente. Tá? Então você vai pensando aí, depois a gente volta nessa pergunta. Você consegue relacionar a história do deserto a problemas modernos como a depressão, outros problemas que sejam tratados com medicamentos ou outras batalhas que sejam difíceis de encontrar na Escritura? Ou seja, a gente viu aqui que o autor tratou de que na palavra de Deus você não vai ver falando especificamente sobre essa palavra, depressão, ou sobre, por exemplo, como já foi dito aqui, pornografia, né? Nos termos modernos, vai ter, mas nós sabemos que é pecado, nós sabemos que é um sofrimento que muitos irmãos passam, e a gente precisa fazer essa relação com o sofrimento do deserto, de como isso é uma luta que a gente precisa buscar na palavra de Deus. Você consegue relacionar essa história do deserto a esses problemas modernos? Então, a gente viu tudo isso aqui, né? De como o povo sofreu e de como o mesmo Deus que está conosco hoje proveu o que era necessário para que o povo passasse por aquilo. 3. Como você pode orar por alguém usando a história do deserto? E aqui nessa terceira pergunta, nós vamos caminhar para a conclusão, onde tem 9 realidades espirituais colhidas na história mestra do Êxodo. Então você vai lembrando aí, a gente vai voltar na pergunta 1, você vai poder citar aí a palavra de Deus. E vou passar por isso aqui rapidamente. A vida é dura, o filho sofreu e aqueles que seguem o filho vão sofrer. Então, a gente já citou aí Filipenses 1:29, nosso irmão já citou, e essa é uma verdade que o nosso irmão também falou, que isso é certo, vamos sofrer. 2. Fale honestamente e com frequência ao Senhor. Isso é fundamental. Simplesmente fale, gema, peça que alguém leia um salmo para você e diga um fraco amém. Isso é interessantíssimo, porque o que ele traz aqui, lembrando que o livro é aconselhando uns aos outros. Ele traz aqui a perspectiva de você buscar aconselhamento, de você buscar ajuda. Isso requer humildade, que muitas vezes a gente não tem. Seja por um sofrimento físico na nossa carne, um sofrimento emocional, um sofrimento contra uma luta de um pecado. A gente não faz isso aqui. Ele está aconselhando aqui que a gente busque a ajuda de alguém para que leia o salmo, para que faça uma oração por nós. 3. Anseie por conhecer melhor a Deus enquanto estiver passando por esse deserto. Filipenses 3:10. Para o conhecer e o poder da sua ressurreição e a comunhão dos seus sofrimentos, conformando-me com ele na sua morte, para de algum modo alcançar a ressurreição dentre os mortos. Para o conhecer. Então, é uma oportunidade que nós temos. E no momento que você está sofrendo, é um momento de você se apegar mais à palavra de Deus. E é isso que ele faz. Ele nos permite sofrer porque nós, na nossa limitação, na nossa pecaminosidade, infelizmente buscamos a Deus com mais intensidade só no sofrimento. Me lembro aqui de Eclesiastes, que o autor fala que é melhor que estejamos em luto do que em festa. Muitos vão ler ali
pensando que o autor está sendo pessimista, não. Ele está falando dessa perspectiva, de que nesse momento de sofrimento, nós pensamos mais em detalhes. Na festa, nós queremos saber de quê? De nada, a gente só quer curtir. Né? Então é melhor que a gente esteja em luto do que em festa. Todos os olhos em Jesus. Ao examinar a Escritura, fite os olhos no servo sofredor. Ele participou de nosso sofrimento e você também pode participar do sofrimento dele. Aqui é uma dádiva de Deus. Uma dádiva de Deus. Porque nós podemos sofrer por ele. E Pedro vai dizer que nós vamos sofrer. E é melhor que nós soframos por Jesus. É isso que ele fala. É melhor que a gente sofra por Jesus. Ter essa perspectiva que foi falada aqui para os irmãos. Poxa, estou sofrendo, estou passando por essa dificuldade. Nesse momento é a minha oportunidade de testemunhar, né, como foi dito aqui para a irmã Cláudia, né, que a gente se impressiona com a alegria dela, né, com a simpatia, apesar de não ter conhecido, de ouvir relatos dos irmãos dela, em meio a um câncer que os médicos já disseram que tem volta, que está cometendo o corpo dela tudo, nem vai ter cirurgia para ela. Olha essa realidade, como ela aproveita essa oportunidade de mostrar que tem Jesus no seu coração. Então o Senhor nos dá essa oportunidade de sofrer por ele. 5. Viva pela fé. Veja o invisível. A visão natural não é suficiente. Seus olhos lhe dirão que Deus está distante e em silêncio. A verdade é que Ele está perto, invisível, mais perto. Ele tem uma afeição singular por os que sofrem, então busca auxílio para edificar sua visão espiritual. Examine a Escritura, recrute outras pessoas para auxiliar, orar e lembrar você da verdade. Peça ao Deus de consolação para consolar você. Mais uma vez, ele trata disso, que nós precisamos chamar os nossos irmãos. Recrute por quê? Porque é uma guerra, né? E na guerra você precisa recrutar, você precisa chamar os irmãos. Vamos orar comigo, vamos ler a palavra comigo, porque aos olhos humanos não há Deus, não há Deus. Apesar dele se revelar na criação, nós, com a nossa iniquidade, dizemos que o mundo vem de uma explosão. O que você cria a partir de uma explosão? Vai lá na sua casa, escolhe alguma coisa para ver se vai ser criado alguma coisa bastante. Não vai, né? Você nem vai tentar, né? Graças a Deus. Você já sabe que vai dar certo. Mas há pessoas que creem nisso. Né? Isso é muito grave. Isso mostra que, pelos olhos humanos, Deus não está aqui com a gente. Ele está nos protegendo. Por isso que a fé é a certeza daquelas coisas que se esperam, que são de fatos que não se veem. 6. Deus é Deus. Nós somos seus filhos que não entendem os detalhes dos seus caminhos. Ter humildade perante o Rei pode aquietar algumas de nossas indagações. Como foi dito aqui da fé, continua. Se você não entender que Deus é o Criador e o provedor de todas as coisas, e o mantenedor de todas as coisas, se você quebrar esse princípio, o resto já é. É só essa. Então, por isso que nós precisamos lembrar: Deus é Deus, Ele está no controle de tudo, como foi citado aí em Romanos 8:28, né? Nos mostra isso, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Busque auxílio, fale com aqueles que já sofreram, leia os livros deles e os ouça. Você não está sozinho. Isso é interessante, porque aqui o autor agora ele fala de que nós vamos buscar conselho com os nossos irmãos, mas toda a história cristã, nós temos grandes homens separados por ele, falando sobre o sofrimento, falando, às vezes não especificamente, mas falando da sua história, que obviamente houve sofrimento, né? Nós vamos
aqui nós estudamos um pouco da história da igreja, da patrística, né, pelo irmão Gustavo. Nós vimos isso na vida de vários irmãos, ou seja, o que nós podemos extrair daquilo, né, as aplicações que a gente pode tirar de uma simples história, de um simples momento que aqueles irmãos viveram. Então, não só os irmãos vivos, mas os irmãos que já passaram por aqui. Confesse o pecado. Isso não significa que o pecado seja necessariamente a causa do sofrimento. Significa apenas que o sofrimento põe à prova nossas lealdades. E elas podem provar-se mais divididas do que pensávamos. De novo, Tiago 2:4. Além disso, a confissão é um aspecto regular da vida diária. Ela nos ajuda a ver a cruz de Jesus mais claramente e é o caminho mais rápido para ver o persistente e abundante amor de Deus. Ou seja, a gente já tratou isso aqui desde o início, falando de que a tentação é sim um sofrimento. O Senhor Jesus passou por isso, né? Ele foi tentado, porém não pecou. E a diferença é que nós pecamos. E quando nós pecamos, nós temos um advogado junto ao Pai. Não é isso que João vai falar? Não pequeis. Mas se pecar, você precisa ir a Jesus Cristo, que é o nosso advogado, nosso intermediador. Confesse o seu pecado. E 9, olhe para o futuro. Precisamos de visão espiritual para o que está acontecendo agora e para onde o universo está caminhando. Estamos numa peregrinação que termina no templo de Deus. Aqui eu me lembrei sobre nosso momento político que está vivendo, né? Você vê que vou entrar em detalhes aqui, que vocês sabem muito bem. Mas já foi pregado aqui pelo irmão Vinícius, como nós precisamos estar nos alegrando no Senhor, precisamos descansar no Senhor. Como já foi dito aqui pelos irmãos, há uma diferença entre um irmão internado e um ímpio internado no hospital. O ímpio, ele vai murmurar, ele vai reclamar da comida, foi isso, né? O irmão falou aqui, vai reclamar da comida, vai reclamar da enfermeira. Não que o irmão ele não possa buscar, né, se está acontecendo alguma coisa de errado ali naquele local, ele não possa buscar o melhor conforto para ele, não é isso. Mas o problema é a murmuração, aquilo que extrapola, aquilo que é injusto. E é assim que a gente olhando lá para o deserto, a gente vê que é isso que o povo fez, foi injusto. Né? E essa questão política é a mesma coisa, a gente precisa estar tranquilo, até para que a gente tome melhores decisões. A gente precisa pensar bastante antes de como nós vamos agir. Amém, irmãos? Agora eu quero ouvir dos irmãos se alguma passagem que, quando a gente fala de sofrimento, os irmãos lembram, queiram ler aí, ou mesmo citar, né, uma passagem que mexe com você. Eu acho que uma passagem no sentido de sofrimento, assim, mais na luta contra o pecado, né, que acompanha todos nós, sem distinção, muitas vezes a luta pessoal, né, cada um tem a sua luta contra o pecado, chega em determinada situação que a gente acha que não tem como vencer mais o pecado, né, é praticamente impossível, e você, como pecador que começa a diminuir o pecado. Ou seja, o pecado você começa a amenizar a consequência do pecado e você começa a se afastar mais de Deus. E quanto mais próximo de Deus você está, mais próximo da santidade dele você está, maior o seu pecado e o peso que ele é. Então, de um lado a gente tem Satanás e a nossa inclinação do pecado, tentando diminuir o pecado, no sentido que não é nada demais, faz parte da minha natureza. E quando a gente se aproxima do meio do Espírito Santo que nos é levado até Deus, a gente, do outro lado, entende realmente o real significado do pecado.
E um texto que eu gosto muito, assim, que nos traz esperança, no sentido de que é possível sim vencer o pecado, porque existe o varão perfeito, que é Cristo, que foi tentado em todas as coisas e não pecou. E esse varão, ele é o sumo sacerdote fiel, perfeito, que é o livro de Hebreus, capítulo 4, o verso 14 e 15, né? Diz que tendo, pois, a Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote que penetrou os céus, conservemos firme a nossa confissão, porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes foi ele tentado em todas as coisas, a nossa semelhança, mas sem pecado. Ou seja, o nosso Deus, ele não é um Deus distante, somente teórico, mas Jesus Cristo, Deus encarnado, ele passou por tudo que nós passamos. Todas as tentações que nós temos, ele foi tentado em todas as coisas, todas. A palavra diz todas, então se a palavra diz todas, é todas. Não tem nada que ele não tenha sido tentado que nós somos tentados hoje. E ele passou por isso sem pecado. E ele é colocado como sumo sacerdote. Aí nós entendemos, quando nós entendemos o que significa o sumo sacerdote, e para isso nós temos que voltar às cerimônias do Antigo Testamento, nós vamos ver que o sumo sacerdote era aquele escolhido, né, da família do sacerdócio, que era aquele que fazia os sacrifícios, né, para o povo e para si próprio, lembrando o povo do pecado, né, por meio dessas cerimônias sacrificiais. Nós temos um que não tem pecado, não precisa fazer sacrifício para si, mas muito mais do que o sumo sacerdote do Antigo Testamento, ele mesmo se fez sacrifício por nós, sem necessidade de fazer sacrifício por ele não faz isso, ele vai mais além, ele mesmo se faz sacrifício por nós, mesmo não tendo pecado. E é aí que mora a nossa esperança, no sentido de não nos ficar no chão, prostrados diante do pecado, que é isso que Satanás faz, nos tentando, né? Aquele pecado que nos persegue sempre na nossa trajetória da fé, mas é justamente olhar para essa palavra e para a palavra no geral, toda a palavra de Deus, que não falta são textos de esperança de um Deus misericordioso, de um Deus que nos salva, de um Deus, como o salmista diz, que estende a sua destra e nos levanta da nossa prostração e nos coloca de volta no caminho, né? Então, eu acho que esse é um texto que fala muito dessa luta contra o pecado e da gente não permanecer prostrado, aceitar a derrota, digamos assim, mas colocar o que Paulo fala em Romanos capítulo 7. É uma luta que vai nos perseguir durante toda a nossa vida aqui. Mas a gente tem uma esperança, porque nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Então, é um texto assim, que é bom fala muito ao meu coração no sentido da luta contra o pecado. Um texto que, para mim, é impressionante. Jesus, depois de literalmente ter recebido o inferno, né, de todos os serviços, ele chega e aparece, né, os apóstolos, o apóstolo Pedro, eles tinham visto o Messias morrer, a esperança deles. Então, todo tipo de horror poderia estar sobre a alma deles. Jesus chega, sabe, e fala assim: paz seja com isso. Para mim é impressionante, porque quando ele fala isso, faz parecer que tudo faz sentido, sabe? Todo sofrimento, tudo aquilo eles estavam passando naquele momento, sabe? Não é sem motivo, sabe? Então, mediante tanta desgraça, desaparece e fala: pai, isso é impressionante, porque é o que ele disse, né? Eu deixo a minha paz, não vou mudar. É uma paz completamente diferente à obrigação, porque se a gente perceber, a gente tem muitos consolos, sabe? Porque a mesma função que cai sobre nós cai sobre nós. Mas qual é a nossa vontade? A gente tem muita vontade. A gente tem muito mais armamentos contra do que então, a paz de Deus, toda qualquer circunstância, é o que faz realmente nós estamos sendo diferentes, né? De
ordenar sem ser ordenado. Ele escreveu muito isso, cara, sabe? Então, ele mesmo já disse isso, né? Que cristãos são como símbolos. Quanto mais forte a batida, mais alto é o som. Então, é impressionante porque não é sensível o nosso mundo. E Cristo apareceu, eu acredito plenamente que não vai ter essa fala, mas vai ter exatamente esse sentido espiritual de quando nós chegarmos na eternidade, sabe? Vai ser agora para sempre. E tudo fará, quando nós chegarmos na eternidade, tudo fará completamente sentido. E eu acredito, né, que é isso que Paulo quis dizer, combate o combate, sabe? Existe um combate a se combater. Então, a vida cristã é isso mesmo. E a gente poderia morrer por níveis, né? Sem o conhecimento do Senhor, doente de qualquer tipo de doença, acidente de qualquer tipo de acidente, qualquer parte do mundo, para o Senhor nos chamar a fé e fazer com que o nosso vida tivesse sentido. Amém? Você está com o versículo. Eu estou no 8, mas é o seguinte, né? Porque até onde a gente leu, a gente vê que tem vindo para te provar, né? E depois Deus vai mostrar os mandamentos dele, vai falar sobre o julgamento, né? Ele vai passar a coração, como o homem castiga o seu filho, assim castiga o Senhor, vai falar sobre isso. Ele vai falar sobre o juízo. Mas no versículo 16 eu achei na época da manhã, eu gravei esse versículo, ele diz assim, que no deserto te sustentou e está recapturando. Ele vai mostrar um outro objetivo, que parece que o objetivo único é para te provar. O único objetivo de Deus é só para te provar, mas isso aqui é que no deserto te sustentou com maná, que teus pais não conheceram, para te humilhar, para te provar, para no fim te fazer bem. A finalidade do deserto é fazer o bem. Então, muitas vezes, a gente fica no desespero de falhar na prova. E se a gente fica só na prova pela prova, eu posso falhar. E se eu falhar? Mas é a finalidade última, né? Uma das finalidades últimas, a última é a glória de Deus, mas uma, assim, para nós, não é apenas a gente ser aprovado, mas é no fim que é o nosso bem. E nesse nosso bem, a gente confia nos méritos de Cristo que seremos aprovados. Não é o nosso mérito. Então, vai acontecer de a gente murmurar. A gente vai confiar nos méritos de Cristo, que Ele que vai nos fazer ser aprovado, e assim nós vamos voltar e não murmurar mais. Mas eu acho que esse no fim de fazer bem é de alguma maneira já um consolo aqui nessa terra, de que tudo que acontece na nossa vida é o das reuniões, todas as coisas que operam para o bem daqueles que amam a Deus. Qualquer coisa é para no fim de fazer bem. Já que está ainda período de Natal, vamos colocar assim, né? E glória a Deus aos autores e aos homens aqui que querem ver. Quando a gente pensa que Deus quer ver os homens, a gente glorifica mais a Ele de certa maneira, sabe? Glorifica o nosso sofrimento, porque Ele sabe que a vontade de Deus interna é desejar o nosso bem, como um pai que ama o seu filho, quer o bem dele, quer o bem do filho. Não é alguém de Deus distante, impessoal, que não só quer nos provar. Não, lá dentro dele que é o seu bem, que é o bem pessoal, que é o bem do Israel, do Gabriel, isso, do Dalim, de todos nós. Então a gente olha nessa perspectiva que Deus quer o nosso bem, eu acho que é um consolo durante o sofrimento. Deus quer o meu bem. Para mim é um versículo, né? Principalmente falando que vai amortizar o momento de doação. Falando disso, eu lembrei da Espírito Santo, que fala de forma nova, ele é exatamente isso que você está falando. Foi isso, olha a história que fizeram. Eu sou muito que ele passou no final.
passar, né? Óbvio. Estava estudando, né? Meu foco objetivo e tal. Aí, eu lembro que no primeiro ano, eu passei eu cheguei a passar na... Pra quem não sabe, eu sou da Marinha, né? Mas na época eu tentei aeronáutica, exército. Aí, gente, isso você estava estudando há muito tempo, né? Acho que 4 anos, né? Aí no segundo ano. Segundo ano, passei na aeronáutica. Aí eu fiz todos os exames, aí o último exame era um exame específico, da minha especialidade, né? Aí no final, em todos os exames eu tava tipo assim, né? Decidindo, não, orando e tal. Aí dificuldade em algumas coisas, né? De fazer exercício, enfim, passei tudo. Aí no último, eu pensei assim, minha especialidade é, olha só, eu sou pior que coração, mas especialidade, tranquilo, não preciso me preparar tanto. Já tinha trabalhado na área e tal, tranquilo. Quando eu cheguei lá, fiz a prova lá, né, prática, saí sorrindo, né? As pessoas olharam assim pra mim, né? Tipo assim. Confiante. Eu confiante. Tipo assim, eu tava lá, né? Aí no final fui ver o resultado. Reprovado. Tipo assim, fiquei arrasada, porque tipo assim, eles fiquei perder peso, tava tentando, né? Várias questões. Caraca, meu Deus, isso não é possível. E tipo assim, eu fiquei arrasada. E nesse mesmo ano, o colega do Lucas me pegou um colega da Marinha, uma fotografia com várias questões. Aí deu uma palavra nesse período, né, que é Provérbios 16, que os planos não saem do coração do homem, mas a resposta certa vem do Senhor, né? Falei, cara, isso aí foi certeiro pra mim, né, pro pessoal. Primeiro que eu tinha que depender dele, né, porque meu coração foi soberbo naquele período. Não, né? Especialidade, tá tranquilo. E segundo, que por mais que eu tenha me planejado, eu tenha achado que era um plano que eu preciso passar naquele período, naquela força, não era, entendeu? Então, assim, interessante, porque nesse ano que eu estava estudando, tinha um amigo meu, várias pessoas amigos do curso, assim, preparatório, que às vezes tinha acabado de entrar naquele ano, passou, tipo assim, como se eu usei a minha vida como um testemunho para aquelas pessoas também. Eu falei assim, gente, olha, eu não passei, aí fiz um curso de ação de graças. Eu falei isso, né, que essa palavra falou no meu coração. E a gente tem que planejar, óbvio, né? A gente precisa planejar, mas que a gente tem que confiar e saber que no final é Deus quem dá a resposta, entendeu? Entendeu? Aí assim, só um pedacinho do que aconteceu no período, e essa palavra falou muito no meu coração, naquela momento. Interessante, porque o Senhor queria realmente algo melhor, que é colocar você na Maria. Exatamente. O mais interessante é que Deus ele foi tão bom, que ele me mostrou, porque assim, eu cheguei a passar na aeronáutica pela segunda vez. E foi assim, eu confiando em Deus, caraca, tipo assim, foi o período mais difícil, porque eram 15 vagas no Brasil inteiro, e eu estava em 10º lugar, eu falei, caraca, tô dentro! Tipo assim, super feliz, eu falei, meu Deus do céu, não acredito! Pra mim, eu consegui fazer o primeiro lugar, eu falei, caraca, meu Deus do céu, não acredito! Aí, engraçado, né, nesse período, eu passei por todas as etapas, e foi o primeiro ano que nem o primeiro da reserva foi chamado. Então, assim, realmente, Deus pode mostrar, olha, você, tipo assim, você era capaz, naquele primeiro ano, não, eu fiz que você não passasse, né? Mas eu preparei mais, tá, gente? Também não, mas eu fiz dessa vez. Aí eu preparei mais, ó, você tá nessa parte. Mas, assim, Deus que me mostrou naquele momento, olha, meu filho, tá vendo? Você tinha capacitação para passar, eu te capacitei, ó. Mas o seu propósito era a Marinha, né? Que foi no caso do Aí esse foi, tipo assim, pra mim, esse provérbio, 16, é um marco, assim, na minha vida. Essa parte é isso. Mais alguém? Então vamos orar.
Senhor, te louvamos, ó Pai, por esse estudo. Obrigado, Pai, que podemos compartilhar, Senhor, da tua palavra, entender aquilo que o Senhor fez através da história e que o Senhor tem feito nas nossas vidas. Que em nome de Jesus possamos nos apegar a Ti, nas Tuas coisas santas, nos lembrarmos, Senhor, no meio ao sofrimento, de que o Senhor é Deus. E entender o que quer dizer isso. Entender quais são os seus atributos, Senhor. Que o Senhor domina sobre tudo e sobre todos. Como foi lido, a resposta vem do Senhor. Tudo que acontece, nada foge do teu controle, Senhor. Tenha misericórdia de nós, nos ajude a descansar em Ti, em meio à dor, em meio à aflição. Em nome de Jesus, leva-nos, Senhor, em paz para as nossas casas, possamos voltar à noite fortalecidos do Senhor, possamos ser ainda mais fortalecidos com a Tua palavra que vai ser pregada. Em nome de Jesus, amém.